Quando todo mundo achava que o gênero de herói tinha morrido e enterrado, chega James Gunn para ressuscitar essa nova franquia de Superman e mostra que tem vida sim. Filme de herói tem salvação se fizer bem feito, meu amigo. E hoje a gente vai tecer algumas críticas, o que a gente gostou e o que a gente não gostou, que foi difícil buscar alguma coisa que a gente não gostou nesse filme, mas acompanha aí o vídeo até o final para entender a nossa crítica. E não esquece também de deixar teu like, comentar aqui o que você achou do filme e também comentar no final que concorda com a gente ou não e se inscrever também no canal. Esse novo filme do Superman já se passa 3 anos aí após a Terra, onde ele é derrotado pela primeira vez contra Lex Luthor, onde ele enfrenta a dualidade da sua personalidade kryptoniana e sua relação humana com os seres civis no planeta Terra. E finalmente, depois de muito tempo, a gente realmente recebeu um filme do Superman que é do Superman. E indo direto ao ponto, não é um filme de origem, e isso é uma coisa extremamente positiva. Antes de começar o filme, aparece um letreiro ali explicando um pouquinho de como é o Superman nesse universo, e isso é extremamente positivo. E isso já vai direto ao que interessa, que é a ação, é ver o Superman, é ver todo o novo universo da DC que vai ser estabelecido pra gente a partir de agora. Exatamente. Hoje, ninguém mais quer saber de história de origem de super-herói. A gente já tá cansado de ver, no caso de Homem-Aranha, o tio Ben morrendo 3 vezes, ou então saber a história do Batman, os pais dele morrendo de novo, Superman chegando na Terra. A gente não quer mais saber isso. E James Gunn fez perfeito. Ele começou a história já direto, contando 3 anos depois que o Superman já tinha chegado na Terra. Isso é ótimo. É como a gente viu a galera comentando na internet. É como se a gente estivesse abrindo um quadrinho e lendo a história, sabe? Então foi perfeita essa posição de James Gunn na direção. E já vamos começar logo de cara falando ao que interessa, David Corey West como Superman. O cara simplesmente entrega tudo nesse papel. O ator conseguiu perfeitamente passar a essência do que é o personagem, conseguiu trazer um Superman realmente humano. Talvez essa seja a melhor versão do Superman desde Christopher Reeve. É uma versão que é carismática, que é humano, que ele consegue entregar um filme com um personagem de coração de verdade. E fazendo aqui uma breve comparação muito rápida, comparando com o infeliz Henry Cavill, é totalmente diferente. Você consegue ver no primeiro momento que começa o filme até o final, o cara conseguiu simplesmente, sem palavras assim, o que ele fez com o Superman. Tá literalmente perfeito. É o Superman que todo mundo queria assistir. E assim, sem querer dar muito spoiler do filme, mas quem for assistir vai perceber que ele é muito humano em pequenos detalhes. E James Gunn vai mostrar isso, vai dar close assim, algumas cenas, ele salvando talvez animais, pessoas assim, ou então impedindo que prédios fossem destruídos durante as cenas de luta. Isso que a gente não via no Superman de Henry Cavill. A gente acredita que isso é tudo culpa do diretor, que era Zack Snyder, que queria trazer de fato esse Superman mais sombrio. Sem falar na química dele com a Lois Lane, né? Que tipo, pô, impecável assim. A química dos dois funciona muito bem. Diferente também do filme do Homem de Aço. E essa atriz nova que fez a Lois Lane, ela é muito boa, é uma excelente atriz. E muita gente comparou a atuação da primeira Lois Lane ali, de Christopher Reeves, que também entregou um papel mais que não se compara. Ela é muito mais carismática do que a atriz anterior e essa entrega um papel muito bom, com ali o seu papel investigativo dentro da trama, que entrega muito bem e traz ótimos resultados para o enredo do filme. Assim, a relação dos dois já é estabelecida também nesse universo, então os dois já têm uma química muito forte no filme e isso é perfeito. Mas não só a Lois Lane, que era um personagem secundário que teve destaque. Pelo contrário, todo o elenco, todos os personagens tiveram seu destaque, foram personagens muito bem desenvolvidos pelo enredo de James Gunn. E pra ser sincero, a gente teve também um pouquinho de receio antes de lançar o filme, porque era tanto personagem, ia ter tanto vilão, que a gente ficou com medo de, tipo, eles não conseguirem trabalhar muito bem cada tempo de tela de cada um. Mas no final de tudo, ele conseguiu fazer um trabalho que cada um teve seu momento ali de acordo com o que era proposto pra ser. Ele ali não precisou ficar mostrando o porquê que o Lanterna Verde tá ali junto com o Superman, ou então a origem da Gangue da Justiça. Isso aí ele não se preocupa, apresenta bem brevemente, o suficiente também, sem explicar demais, o que a gente achou muita gente criticando aí na internet, que foi, era para ter explicado mais sobre a origem dos outros heróis, mas o foco ia perder do Super-Homem, ele não ia virar a estrela. A gente viu muita gente falando, explicou de menos,
Mas a galera da internet é chata pra caramba. Se explica demais, reclama. Se explica de menos, reclama. E a nossa opinião é que foi suficiente, pô. Não tem pra quê, sabe? Essa discussão toda. Não atrapalhou o filme e ponto, acabou-se. Entregou, perfeito. E outra coisa também para deixar bem claro é que é o início do novo universo da DC. Então é o primeiro filme e trocentos filmes que vão vir. Então comparando com a Marvel demorou 10 anos para chegar em Vingadores Ultimato. Então, cara, não precisa dessa pressa toda de querer que explique tudo agora de primeiro momento. Calma, cada momento vai ser apresentado no filme, na série ou onde for para ser. Então não precisa dessa pressa toda que todo mundo quer, não. Um exemplo prático que a gente viu nos filmes da Marvel, que foi dirigido por James Gunn, foi Rocket em Guardiões da Galáxia, que só teve sua história de origem contada no terceiro filme. Ninguém precisou apresentar todos os personagens e a história de origem de cada um no primeiro filme de Guardiões da Galáxia, pô. Não existe isso. E como a gente já tá falando aí do resto do elenco, a Gangue da Justiça, véi, tá fantástica, assim. Eles roubam a cena em alguns momentos. Tem uma cena ali do Mr. Terrific que é fantástica. Lembra aquela cena em sequência do corredor de Guardiões da Galáxia 3. Isso é uma coisa que James Gunn faz muito bem. A Mulher Gavião também é muito boa, mas outro da Gangue da Justiça que é muito bom é o Lanterna Verde. Ele é foda. Tem um alívio cômico ali na medida. Ele tem ali as suas divergências com o Superman, que é muito bem trabalhado. Demais. Muito legal, muito legal. E sem contar as cenas de ação, né? Que a gente viu muitas no trailer, ele derrubando os tanques de guerra, dando o dedo na galera. Foi muito massa, velho, ver isso no cinema. E agora pra falar do vilão do filme, Lex Luthor. Meu Deus do céu, que vilão bom. Nicholas Hoult rouba a cena o tempo inteiro nesse filme. É um vilão frio, calculista, melancólico. Foi mais outro ator que conseguiu passar a essência do personagem como a gente queria. Que vilão bom, velho. Tem que dar destaque a esse cara, ele conseguiu passar perfeitamente. Então, é nota 10 pra ele também. E pra finalizar os personagens principais, temos que falar do melhor personagem, chamado Krypto. Esse cachorro rouba a cena, o filme inteiro. Cachorro super carismático. Ele, assim, alívio cômico geral. Sem contar que ele participa em diversas cenas de ação. Ele tá muito incrível mesmo. Perfeito, velho, perfeito. E alguns pontos que, às vezes, até rouba a cena do mais Superman. Do que o Superman. Mais do que o Superman. A gente fica assim, caramba, velho, tá tendo mais destaque que o personagem principal. Pra mim, na minha opinião, eu acho que eu saí do cinema, a primeira coisa que eu disse foi Krypto foi o melhor personagem. E assim, no início, eu confesso, eu estranhei um pouco, porque Krypto é todo de CGI. Eu, a princípio, queria que fosse um cachorro de verdade. Mas, com o tempo, ali assistindo o filme, a gente consegue se acostumar. E eu acho que foi até melhor, porque consegue trazer mais expressão e mais vida do que se fosse um cachorro normal. É impossível você não gostar desse personagem, véio. E é graças a Deus que ele vai aparecer de novo no filme da Supergirl, que vai sair próximo ano. Mas nem tudo são flores, né? Aqui a gente tem que ser sincero também, que apesar de a gente ter achado o filme excelente, teve certas coisas que não nos agradamos tanto. E quando a gente falou que a maioria dos personagens tem destaque, são bem desenvolvidos e que a gente gostou, com exceção de uma, a mulher de Lex Luthor, aquela Barbie fajuta da Shopee, é uma merda. Horrível, horrível, horrível. Ela é um alívio cômico totalmente idiota, bobo pra caramba. Eu acho que ela perde um pouquinho ali do tom algumas vezes. É verdade. Tem um contraste assim, gritante com o Lex Luthor. Eu não sei por que ela tá ali em todas as cenas com ele, pô. No final do filme explica. Existe ali um motivo. Mas assim, eu acho que foi uma ferramenta mais fácil de construir o enredo, sendo que, tipo, a personagem é muito boba, velho, muito idiota. E tem alguns personagens também que fazem parte do núcleo jornalístico do Planeta Diário do filme, que também estão ali, ó. Apesar do Jimmy Olsen que aparece, né, que ele realmente tem um pouquinho de importância ali na trama, mas teve outros ali, aquela do cabelo branco, outros personagens que estão ali que aparecem segundos ali no filme e no final se junta para uma cena que, na nossa opinião, não deveria nem ter tido essa cena, porque é tão... não tem sentido. Mas que, beleza, faz parte ali do núcleo daqueles personagens, então... Mas não deveria ter tido, sei lá, pra mim a gente achou meio jogado ali, no final teve ali uma parte maiorzinha deles,
mas que se tirasse ou não ia mudar em tanta coisa, a não ser o Jimmy Olsen, que realmente ele faz a história girar em certo ponto. E isso foi um dos pontos negativos que a gente achou desse filme de Superman. Já adiantando para vocês esse tom um pouco bobo do filme, que a gente acha que talvez não fosse tão necessário e não nos agradou tanto. Mas chega a ser totalmente discrepante do que a gente viu em Thor 4. Não tem nada a ver, não chega a ser esse bobo patético. É um bobo assim... que é na medida certa. É, como o Schubert falou, não é que nem um Thor 4, que é aquele humor pastelão, sabe? Que você sai do filme e fala, meu Deus, que merda eu tô assistindo. Apesar de muita gente vai ver o filme e vai... vai se decepcionar com essa parte. Mas dá pra engolir, Você aceita. Exatamente. Mas não atrapalha... você vai sair do filme... experiência. Não atrapalha, você não vai sair do filme pensando nisso daí, nem nada não, tá? Outro ponto negativo do filme de Superman, que a gente achou, mas que da mesma forma não atrapalha a experiência, é o CGI. É nítido. A gente já falou que Krypto você consegue perceber que ele é um cachorro de mentira, mas em outras cenas que vocês vão perceber quando assistir, tem um bebê ali no filme que você vê que parece o bebê zumbi de Minecraft, velho. É sério, tá... ficou meio artificial mesmo. Muito. Sem contar também que algumas cenas de ação do filme, lá no último ato, que a gente conseguiu ver também, perceber durante os trailers, é que também não tá bem trabalhado o CGI. Mas, que não é um CGI horrível, tá longe de ser horrível, mas é nítido. Algumas pessoas podem se incomodar, a gente percebeu, mas não foi algo que estragou a nossa experiência. Como tem outros filmes que o CGI é tão explodido na tela que você fala... tipo Flash, pronto. Acho que a melhor comparação que a gente pode ter é com o filme do Flash. Meu irmão... é ruim. É ruim não, é muito ruim. Lixo. É nojento esse... E uma opinião particular minha, que divergiu um pouco de Bruno, é que o último ato ali, em que o Superman tá lutando ali naquela luta final, que eu não vou dizer quem pra não tomar spoiler, quando ele vai ali lutar com os capangas ali, as cenas mais épicas do Superman, eu acho que esse último ato é muito rápido, muito corrido. As cenas de ação são... a gente, sei lá, dá aquele gostinho de querer ver mais e deixa a desejar um pouco. Eu acho que esse último ato poderia ser um pouco mais longo e trabalhar mais as cenas de ação e explorar mais os poderes do Superman. Também uma utilidade aí, o filme tem 2 cenas pós-créditos, mas já adianto, sem falar spoiler, não tem peso nenhum. Não perca seu tempo. Não perca. Se quiser, assiste depois, procura na internet, porque... E depois agradece a gente, viu? Porque muita gente vai ficar esperando aí no final como a gente ficou e se decepcionou. Que eu acho que no final do filme, também sem dar spoiler, aparece uma personagem ali que eu acho que poderia ter sido jogado por pós-crédito, tá? Ia ser muito mais interessante e ia valer a pena a espera. Exatamente. Eu acho que talvez aumentaria até o hype em relação ao personagem que aparece ali no final, que deveria ter virado o pós-crédito de vez de ter sido só o que foi mostrado ali pra gente, que, enfim... não precisa ficar ali até o final de tudão para ver os pós-créditos, mas não vale a pena a espera. Em resumo, esse novo Superman é excelente, ele acerta muito bem, traz um Superman com coração, com alma, muito mais carismático, sem contar também que o filme é muito bem dirigido, as cenas de ação são muito boas, tem uma cena ali do Mr. Terrific que ela é, assim, rouba a cena, pra mim, é uma das melhores cenas de ação. E o filme traz aquela vibe de quadrinho, pô. Muito mais colorido, vibrante, mais animado. Muito diferente do que a gente via nos outros Superman. Ele não é perfeito. Tem ali seus tropeços, tem seus gargalos. Mas é um excelente começo. Um excelente filme de super-herói. James Gunn tá de parabéns. E se fosse pra dar uma nota aqui, eu daria um 9 de 10. Até um 9,5 de 10. Esse filme... ele foi exatamente feito para quem é fã de quadrinho e principalmente para quem é fã do Superman. Para quem tá há tanto tempo vendo o Superman do Henry Cavill, o Superman sombrio, dark, que... cara, esse filme foi como se fosse um presente. Esse filme, a palavra é um presente. Esse filme é um presente para todo mundo que é fã do Superman. É um filme que qualquer um pode ver, é um filme família, é um filme que pra tu sair de coração feliz lá. A gente sai eufórico, né? Você sai feliz porque é um filme... cara, é incrível. Eu acho que eu nunca saía tão animado de um filme da DC. Foi gratificante. Depois de tanta merda, tanto
lixo que a Exatamente. gente recebeu, finalmente, velho, trouxe esperança. Oi? A mesma coisa que o Superman traz nos novos filmes. E você já assistiu o novo filme do Superman? O que é que você achou? A gente quer saber tua opinião, então deixa aqui nos comentários. E se tu assistiu, deixa aqui também o que é que tu concorda com a nossa opinião e o que tu discorda. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com as amigas, com o boyzinho, com boyzinha. Ativa o sininho para não perder a notificação. A gente vai tentar trazer mais vídeos de Superman, mais teorias dos próximos filmes da DC. Então é isso. Segue o Cineverso, não perde nada. É isso, bebê. Tamo junto. É nóis.